aí pessoal, estamos aqui mais uma vez, vou gravar mais um videozinho pra vocês e pra não conseguir rimar mais, né? Eu já me engasguei, já acabou que quer fazer muita graça, já, né? Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o passo a passo que eu uso pra modelar no ZBrush. Eu não vou explicar nenhum dos passos porque eu vou fazer um vídeo específico de cada passo de modelagem. Lembrando que eu vou mostrar sobre o ZBrush somente a parte que eu uso, porque eu não sou especialista em ZBrush, eu pesquisei e aprendi só aquilo que me convém, que me interessa, que está dentro do meu, né, das minhas. Então, nunca fiz curso nem nada de ZBrush, aprendi meio vendo vídeo e tal, e vou só, né, montar esse atalho para vocês. Então, assim, na primeira etapa, quando você vai modelar uma peça, você precisa obviamente fazer um esboço do que você quer modelar. Do meu ponto de vista, o melhor para isso no ZBrush são as Z-Spheres. Por quê? Z-Sphere é essa bolinha aqui, você tem ela dentro dos Simple Brushes aqui. Não vai aparecer porque ele já coisou ali, eu não vou mostrar. Mas é a Z-Sphere. Depois que eu não for mostrar a modelagem, eu vou mostrar melhor isso aí. Com ela, quando ela está no modo Draw aqui, ó, você consegue, por exemplo, digamos que eu quero fazer uma mão aqui. Deixa eu fazer o seguinte, aqui e aqui. Agora vamos usar o Move para mover aqui, ó, mudei para o Move e deixa eu esticar isso daqui. Então aqui vão ser os 4 dedos, né? Obviamente eles não vão ser tão gordinhos assim. Eu vou colocar mais um dedo aqui para ser o dedão. Vou mover ele para fora. Daqui para cá, aqui e tal. Aí eu posso colocar emendas aonde eu quiser, tá? Nesse lance aqui. Aí com o Scale, que é um outro modo aqui, eu posso reduzir as bolinhas aqui. Aí, ó, que beleza. Vou colocar mais uma articulação aqui, vou diminuir um pouco. Vou colocar mais uma articulação aqui. Mais uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Cada bolinha dessa aqui me permite articular depois o que eu tenho ali coisado. Beleza? Então basicamente é isso aí. Não sei se tá travando, porque às vezes na hora de gravar o bagulho trava, sabe? E eu não sei por quê, né? Deve ser a placa de vídeo, sei lá. Pra mim aqui não tá travando nada, mas na captura às vezes ela trava. Então se tá travando, eu sinto muito, me desculpe. Não posso fazer nada por você, mas acho que dá pra entender do mesmo jeito. Aqui. Tá. Então a gente já tem basicamente um esboço de uma mão, certo? Ou errado? Não sei. Mas tudo bem, né? Então, isso aqui que eu estou falando não faz sentido. Mas quem faz sentido é o pessoal do exército, né? Sentido. Essa foi daquelas de forçar a amizade totalmente, né? Então aqui um pulso e tal, eu poderia fazer, né? Obviamente se eu fosse fazer um corpo, eu não ia começar pela mão, né? Mas aqui só pra gente ter uma base, tá bom. Aqui. Aumentar aqui o braço e mover aqui. Então é isso aí. Vocês verem como é bem fácil, por isso que eu gostei de mexer com as Z-Spheres. Aí se eu quiser movimentar, é óbvio que na hora da modelagem é melhor você modelar tudo estático e movimentar depois. Mas se eu quiser modelar já movimentado, já fazer o personagem em movimento para mim modelar, eu posso usar o Rotate aqui, ó, e mover. Não só com o Rotate, né, mas o Rotate é bom para fazer isso. Que você pega as articulações e dobra elas conforme a necessidade.
conforme o gosto da pessoa, né? Aí o carinha fazendo. Ele deve ser um surfista, né? Que é só surfista que faz esse sinal aqui. Aí, ó. Né? Ela não é. Então. E pra mim ver como. Aqui eu não posso ir na modelar. Eu só posso ajustar as posições. Então. Eu aperto o botão A, eu posso modelar. Ele fica. Ele ainda não é um polymesh. Eu acho. Que ele ainda tá como Z-Sphere, né? Aí eu posso já ir dando uma modelada nele se eu quiser. E aí vem a segunda etapa, que é usar os brushes para modelagem. Eu uso 3 brushes principais, que é o Move. Eu uso o Magnify, que eu acho que é mais suave que o Standard lá, que já vem sempre aberto. Lembrando que você pode usar o brush que você quiser, né? Tem vários tipos de brush, várias funções. Tem brush que eu nem sei para que serve. E é isso aí. O Inflate aqui é parecido com o Magnify ali, Magnifuck, sei lá. E o Clay aqui é bom também. Clay Build Cup, Clay não sei das quantas aqui, é bom. E esse aqui para fazer bico eu uso bastante também, o Pinch. Então eu vou usar o Move. Vou só aumentar aqui o tamanho dele. Aí você pode ir dando a forma que você quer para o seu modelo. Então é bem fácil. Tendo feito isso aqui, é bom você transformar ele no Polymesh 3D, que é aqui Make Polymesh, né? Eu acho, né? Talvez não seja uma ideia tão sábia assim. E daí você pode vir aqui. Se ele não for um Polymesh 3D, você não tem a opção de Divide, que eu acho. Ou tem, sei lá. Só dá pra baixar a resolução, não dá pra aumentar. Aqui no Polymesh, que eu vou explicar depois, você tem a opção de dividir a malha e deixar ela mais fechada e mais bonitinha. Que, obviamente você vai querer incorporar mais detalhes, né? Aí como que você vai fazer isso? Ele já está dividido em polygroups aqui também por causa das Z-Spheres. Polygroup você pode isolar ele, ó, para você trabalhar somente com ele. Então é uma decisão bem sábia você utilizar polygroups. Por exemplo, como que eu vou modelar esses dedos aqui que estão dobrados? Eu posso separar o polygroup e daí modelar somente aquela parte e depois voltar. Isso aqui eu vou explicar tudo quando eu estiver falando sobre a modelagem. Então o segundo passo é modelar. Digamos que a gente terminou de modelar, né? Eu gosto de modelar nesse material. Você pode selecionar outros materiais para você modelar, ó. Aqui ou esses aqui de baixo. Esses materiais aqui eles funcionam bem com o Light Cap, né? Esses aqui de cima não sei porque eles não capturam o Light Cap direito, sei lá. Pode ser que eu esteja falando bobagem, mas eu não sei porque eu não consegui trabalhar direito com Light Cap com eles. E daí, por que eu estou falando isso? Você vai escolher uma cor, você vai pintar teu objeto, né? Deixa eu dar mais um divide aqui, ó, para deixar mais lisinho, mais bonitinho, né? E daí aqui, por exemplo, se eu quisesse trabalhar alguns detalhes menores aqui na mão e tal, né? Aí eu tenho as outras ferramentas aqui que, nem eu falei, o Magnify aqui que dá pra gente, ó, acrescentar, dá pra afundar também. Se quiser fazer detalhes aqui, obviamente que eu não vou modelar isso aqui bonitinho, né? Eu vou só usar ele pra mostrar pra vocês o passo a passo. Mas se você tiver paciência e conhecimento de anatomia, você consegue fazer um modelo praticamente que vai ficar difícil de alguém dizer que é 3D, né? É muito bom. O ZBrush é bom demais. É isso aí. Óbvio que você tem que trabalhar a malha em várias escalas, né?
algumas determinadas áreas, detalhes que vai fazer, é melhor você baixar a resolução, trabalhar em baixa resolução e daí jogar os outros detalhes em alta resolução. Então isso aí você vai pegando experiência com o tempo. Beleza? Mas só para mostrar que dá pra fazer umas coisas bem bacanas, né? E em pouco tempo. Ó, esse dedão aqui ficou gigantesco, né? Mas tá bom. Quando eu for falar sobre modelagem eu explico como modificar isso aqui. Aqui do lado, ó, tem essas abas aqui, né? A gente pode transportar qualquer coisa que a gente queira pra cá. Depois que a modelagem está pronta e a coloração está pronta, você já coloriu o objeto, já modelou, vem a próxima etapa que eu uso, que é escolher um ângulo da imagem e escolher uma iluminação que fique mais bacana. Aqui, como você vê, você pode iluminar ela de qualquer ângulo e também pode gerar mais pontos de luz. E aqui que entra a questão do Light Cap, que eu vou explicar quando for falar sobre iluminação no ZBrush. Beleza? Ó, posso colocar mais um ponto de luz aqui. Posso colocar um ponto de luz vindo de baixo. Então eu posso colocar ponto de luz onde eu quiser. Sempre eu vou vendo pelas bolinhas para ver como é que tá ficando. Beleza? Então é basicamente isso. Eu posso mexer para ver como é que vai ficar melhor a iluminação. Então isso aqui, para quem é ilustrador, é muito bom, porque você consegue fazer um planejamento da iluminação antes e já ter uma visão antes de passar para o desenho propriamente dito, porque a iluminação, esse mesmo desenho que eu tenho aqui, eu posso fazer milhares de iluminações diferentes e ele, determinadas iluminações iam deixar mais bonito, determinadas iluminações iam deixar ele mais feio. Então depende muito da iluminação, a qualidade final do desenho. Às vezes o mesmo desenhista fazendo um desenho que tem uma iluminação ruim vai conseguir um resultado mais fraco do que se ele fizesse um desenho que tem uma boa iluminação. Então isso causa muito mais impacto na visão de quem está observando, né? E eu vou falar mais sobre isso quando eu for fazer o coisa propriamente dito. Tendo feito a iluminação, a gente vai mandar renderizar. Só que, porém, se eu mandar renderizar aqui com as luzes juntas, ele vai acontecer isso aqui, ó. A sombra de uma luz é projetada por cima da outra. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar as luzes. Eu tenho que renderizar um ponto de luz por vez. Renderizei essa luz. Aí eu venho aqui em Render. Na aba Render eu tenho Render Pass. Eu clicando nesses passos aqui, eu consigo exportar isso daqui para, deixa eu pôr na área de trabalho ali mesmo, abrir no Photoshop depois, certo? Então eu tenho vários aqui, Depth Map aqui, que dá para você usar no Photoshop para fazer alguns efeitos. Aqui só a sombra, se eu quiser reforçar a sombra depois eu posso. Isso aqui é o Ambient Occlusion, eu não liguei. Aqui é a máscara, né, o contorno da imagem, para mim poder jogar um fundo, alguma coisa, selecionar no Photoshop, é bem útil. Aqui. E agora eu venho aqui, desligo essa luz e ligo essa outra e mando dar o render de volta. Ele vai renderizar e eu vou para lá e salvo esse outro passo aqui, tá? E agora eu vou vir pra cá na outra luz, ligar ela de volta aqui, mandei renderizar, ele já renderizou as sombras e tal. Se eu quiser alterar também as configurações de sombra eu posso, depois nos tutoriais sobre a iluminação eu vou falar melhor sobre isso. Aqui eu só estou mostrando o que eu faço do início ao fim, certo? Então não se preocupe que eu vou explicar isso aqui detalhadamente, passo a passo, em um vídeo separado. Muito bem, então terminei aqui no ZBrush. A etapa do ZBrush praticamente termina por aqui. Agora a gente vai ter que trabalhar com Photoshop. Eu já salvei aqui na minha área de trabalho. E eu vou... Deixa eu ver se... não é que deu certo?
Tem uns comandos do Windows que eu nem uso, que às vezes eu nem sei se funciona ou não. Que legal, né? Ai, que legal! Então vou pegar essa iluminação aqui e vou pegar as outras coisas aqui. Ctrl A, Ctrl C, volto pra cá, Ctrl V. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. E aqui a última luz, Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V, certo? Então aqui a máscara eu deixo a função do layer aqui. Também eu vou explicar, não se preocupe, né? Só para você ver o que acontece. Multiply, que daí ele vai deixar só o contorno. O layer de baixo eu deixo normal. A máscara eu deixo na função Multiply aqui. E esse layer eu deixo na função Lighten. E o outro layer aqui, os demais layers eu deixo só na função Lighten, porque ele vai... Tudo que for mais escuro, ele vai ficar invisível e ele vai só ficar o que for mais claro aparecendo. Então o que aconteceu aqui? Eu tenho aquela primeira luz que está aqui embaixo. Eu deixando esse layer aqui na função Lighten, ele vai aparecer somente o que for mais claro do que esse layer de baixo. Então é como se tivesse acendido uma luz aqui. A parte de sombra desse layer aqui, ó, ela não vai aparecer. Beleza? Então basicamente é isso. E esse daqui também, essa parte de sombra não vai aparecer. Então eu tenho essa luz, tenho essa luz. Se eu quiser deixar só essas duas aqui, eu também posso. Então é bem legal, bem bacana. Dá para fazer variações de iluminações com ZBrush. Acender uma luz, ó, apagar outra, deixar só uma. Aí você pode selecionar e ver qual iluminação fica melhor para você trabalhar. Tendo feito isso daqui, você pode começar a mexer daí. Óbvio que tem os outros filtros lá do ZBrush que você pode colocar junto aqui também. Mas você pode começar a retrabalhar detalhes aqui, né? Por exemplo, se eu quiser fazer a unha aqui nesse personagem aqui. Oh, mas que coisa. Tá. Uma coisinha tá me chamando de burro aqui, mas tudo bem. Não, tá muito pequeno. Muito grande, quer dizer. Aí eu venho aqui, pego as cores aqui, ó, e posso ir pintando e fazer a unha por aqui mesmo. Aí vai variar das tuas habilidades com desenho, né? Se você tiver noção e conhecimento para fazer, vai ser bem mais fácil. Eu renderizei essa imagem numa resolução bem baixa, então ela tá com 640, né? Obviamente você pode aumentar essa resolução lá no ZBrush mesmo antes de fazer o render. Ó. Então os detalhes finais eu posso jogar aqui no Photoshop mesmo, se eu não quiser detalhar tudo. Se você for um artista que só quer mexer com arte digital, você vai parar por aqui. Se você quiser preparar a referência para você pintar, aí o que você vai fazer depois é pegar isso daqui e usar como referência para pintura. Beleza? Então aqui eu posso trabalhar outros detalhes. Eu poderia fazer a outra unha aqui se eu quiser. Então é óbvio que quanto melhor detalhado você deixar a imagem já no ZBrush, menos trabalho você vai ter no Photoshop, né? Então você tem que ver o que vale e o que não vale a pena fazer. Por exemplo, as veias aqui do nosso camarada, se eu tivesse feito lá no ZBrush, ficaria muito mais fácil. Mas nada impede de eu fazer elas aqui. Diminuir um pouquinho aqui. Então aqui também, então ó, eu não ia ter que estar me batendo para fazer o efeito, não. O duro de mexer com imagem pequena é que os brushes
Photoshop já são meio grandes já, né? Então, mais claro. Olha aí, ó. Dá pra fazer um efeito de veia pintando aqui por cima da imagem. E se você quiser fazer pelos, digamos assim, né? Eu montei alguns brushes aqui. Vou diminuir ele. Eu poderia fazer. Imaginar que você vai desenhar um Wolverine peludo. Nem sei se vai aparecer muito bem, meu monitor é resolução meio baixa, né? Então é meio complicado. Aí você pode fazer o efeito que você quiser em cima disso aqui. Não dá a ver, né? Fazer pelo no cara, mas tudo bem. Então é muito bacana, muito legal, muito joia, muito 10, né? Você tem muito recurso para usar com isso daqui, juntando o ZBrush com Photoshop. Beleza? E se você não gostou, você exclui a camada e faz uma nova. Então, com pelos e veias, sem pelos e veias, com pelos e veias, sem pelos e veias, com unha, né? Sem unha, com unha, sem unha. Então é isso aí. Basicamente é isso. Tendo feito a minha referência, usando o ZBrush Photoshop, aí eu passo para pintar no papel, beleza? Então esses são alguns renders que eu fiz, usando o ZBrush Photoshop, né? Eu fiz um cavalo no ZBrush, modelei ele em 3D, e daí passei para o Photoshop para jogar os efeitos de pelo, que eu não quis fazer os pelos no ZBrush. O ZBrush faz pelos também, mas é muito demorado e porque eu quero não vale a pena. É bem mais rápido fazer o efeito no Photoshop. Aqui tem mais algumas alterações da imagem, com contraste alterado e tal. Aqui em preto e branco, obviamente, né? E aqui eu pintei o pelo de branco e alterei a cor do focinho dos olhos. Esse aqui é um render de anatomia feminina que eu fiz, que é o mesmo modelo que eu já fiz aquele Speed Paint. Quem acompanha o canal já deve ter visto. A mesma imagem com contraste alterado, as cores mais vivas e tal. A imagem que eu usei como referência para fazer o Speed Paint é essa aqui. Eu modelei tudo isso daqui no ZBrush e daí renderizei a imagem, passei para o Photoshop, ajeitei a iluminação e tal. Essa daqui também, a imagem do jeito que ela saiu do ZBrush. Aqui eu arrumei o contraste no Photoshop. Também a imagem aqui com outra iluminação, contraste ajustado no Photoshop. Você vê que tirando o cabelo, né, que eu não fiz bem do jeito que era para ser, o corpo fica praticamente real. O ZBrush é muito bom, se você detalhar bem, fica difícil você definir o que é real do que é 3D. E aqui mais uma variação da iluminação, que, como eu disse, a iluminação é uma coisa mágica, né? Ela deixa as coisas bem mais legais. Aqui variações de iluminação no rosto, isso aqui feito no ZBrush Photoshop. ZBrush Photoshop. Então se eu quiser fazer uma pintura de um rosto, eu simplesmente vou lá no ZBrush, pego o rosto que eu fiz, ilumino ele do jeito que eu quiser e faço a pintura com base nessa iluminação. Obviamente que eu vou copiar e vou tentar deixar o rosto mais natural, né? Que ele fica um pouco artificial no ZBrush, porque a menos que eu ainda não tenho muita habilidade em modelar rosto, então não fica tão natural assim. E aqui tem um outro cavalo, que é o do Speed Paint do cavalo. Ele saiu assim do ZBrush. Aqui eu joguei as texturas no Photoshop, textura de pelo, né? Eu pintei o pelo por cima desse aqui. E aqui é do jeito que eu usei a imagem no ZBrush. E aqui uma montagem que eu fiz usando o CryEngine, que é um outro programa também, que é um editor de jogo, na verdade, que eu quero usar para fazer paisagens para pintar. Mas isso aqui, e quero misturar ZBrush com CryEngine também e fazer montagem de cenário e tal para me usar como referência para minhas pinturas. Mas tudo isso aqui eu vou explicar em tutoriais à frente. E esse aqui é do Homem-Aranha. Foi assim que ele saiu do ZBrush. Eu editei a imagem no Photoshop,
Coloquei as redinhas dele e ajeitei mais uma vez o contraste para chegar nesse resultado final aqui e usar a imagem como referência para minha pintura. Obviamente vocês podem ver que eu sempre altero alguma coisa, não copio exatamente igual, né? As redinhas aqui eu dei uma mexida, a iluminação e tal, porque, né, sempre vale a pena você dar um toque pessoal ali na hora de pintar. E tem coisa que a gente consegue deixar um pouco mais real, até se você tiver conhecimento e conseguir alterar isso na hora de fazer a pintura à mão, você consegue deixar ele mais natural e tal. Então aqui é simplesmente uma referência, mas é uma ferramenta perfeita para você criar referência para quem é ilustrador, né? Obviamente para quem faz história em quadrinho não vale a pena você criar referência de quadro a quadro, porque senão você vai morrer criando referência. Mas para quem é ilustrador vale muito a pena você trabalhar a referência, porque você tem condição de estudar todos os prós e contras de cada iluminação, de cada ângulo, de cada, né, coisa que você não tem a chance de fazer se você for fazer o desenho direto. Certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Esses são os passo a passo que eu uso para fazer minhas referências no ZBrush. Eu vou explicar cada um desses passos, desde a modelagem com o Z-Sphere, a modelagem final lá, coloração, iluminação, seleção de ângulos, perspectiva ali no ZBrush, depois a renderização e a montagem das imagens no Photoshop. O passo a passo que eu uso, eu vou explicar nos vídeos à frente, então fique ligado aí no canal. Se você não é inscrito e tem interesse em aprender, se inscreva no canal, ajude a divulgar, porque é muito importante, né? Se você puder dar uma mãozinha para divulgar, eu agradeço, não vou ficar bravo, né? Vai achar que eu vou me ofender se você divulgar meus vídeos? Não vou ficar ofendido. Pode divulgar à vontade. Então, um favor que você me faz. E é isso aí. Se inscreva aí no canal e participe do grupo do Facebook que está na descrição do vídeo, que você vai poder postar seus estudos lá. Se você fizer algum estudo no ZBrush, você pode postar. Se você não quiser postar, então. E se você quiser fazer aula comigo, particular, via Skype, mande um e-mail para williamsoaresarte@gmail.com, que você vai poder fazer aulas direto comigo, se você quiser, né? Se tiver vontade de fazer isso. Se você não quiser, isso não faz, né? Então é isso, pessoal. Um abraço, sucesso para vocês. Desculpa aí se o vídeo travou em algumas áreas. Queria agradecer os comentários aí também. Eu sempre leio os comentários, mas eu não consigo responder a todos porque é difícil. Tô trabalhando meio bastante, né? Lidando com essas referências 3D, eu tô estudando também lá o CryEngine, como eu falei, para montar os cenários e tal. Então eu tô meio louco, assim, eu tô estudando bastante coisa, produzindo os vídeos, então daí não tá sobrando muito tempo assim para responder os comentários. Então me desculpe, eu gosto, agradeço muito os comentários, sempre incentivam bastante, mas a ferramenta de responder comentários ainda para mim é um pouco demorado, porque ele chega o comentário, eu tenho que abrir o vídeo para responder, ou eu tenho que ir lá então fica meio embaçado. Se o YouTube tivesse um jeito mais prático de responder comentários, para mim ficaria mais fácil. Por exemplo, você viu o comentário, você responde dali mesmo. Mas não, você tem que ir na página do vídeo, tem que esperar o vídeo carregar, então é meio, por causa disso, às vezes acaba atrapalhando um pouco na hora de responder comentários, porque você perde muito tempo. Beleza? Então é isso, pessoal, um abraço, sucesso e fui!